Olá, vou fazer a leitura hoje então do livro O Meu Coração Triunfará, da Miriana Soldo, a pedidos. Quem sabe a gente não dá início a um estilo de áudios, vídeos, né? Para o meu canal. Então vamos começar com a leitura. Eu vou dividir o livro em algumas partes. Claro que é o resumo, né? Das melhores partes. Não vai dar para fazer tudo num vídeo só, porque senão fica grande demais. Mas vou tentar também não fazer muitos vídeos para não ficar uma coisa que fica perdida depois e a gente não consegue, né, dar sequência. E quem estiver assistindo, ouvindo, não consegue dar uma sequência porque ficou dividido em muitos vídeos. Então, vou tentar fazer uma coisa mais não tão pequena nos vídeos e também não muitos vídeos, tá bem? Então, vamos lá, a introdução. Dizer que a minha vida mudou na tarde do dia 24 de junho de 1981 apenas transmite a transcendência do que aconteceu. Até esse dia, eu vivia sob a dura garra do comunismo e suportava as dificuldades que isso acarretava. O pior, porém, começou depois que 5 crianças e eu experimentamos algo extraordinário. O que vimos mudou radicalmente as nossas vidas, as das nossas famílias e as das milhões de pessoas em todo o mundo. Mas provocou também a ira do regime iugoslavo. Temendo que o meu testemunho pudesse ser uma ameaça para o seu governo, os comunistas declararam-me inimiga do Estado, tendo eu apenas 16 anos. Medjugorje era habitada maioritariamente, por croatas, um povo orgulhoso que tinha sofrido muitas adversidades ao longo da história. Os habitantes de Medjugorje, entretanto, enfrentaram conquistadores turcos ou opressores comunistas e permaneceram sempre fiéis à sua fé católica. Apesar disso, em 1981, tinham sempre de ser discretos quanto às suas crenças para não atrair o olhar inquisitorial do governo. A população de Sarajevo, pelo contrário, era uma mistura de todas as pessoas que viviam no resto da Iugoslávia, conhecida como a Jerusalém da Europa. As 400 mil pessoas que viviam em Sarajevo incluíam bósnios, muçulmanos, cerca de 45%, cristãos ortodoxos sérvios, 30%, nós, católicos croatas, 8%, inclusive algumas pequenas comunidades judias. No entanto, a ideologia dominante naquela altura era o comunismo ateu. Uma das minhas melhores amigas era a rapariga alta de cabelo escuro chamada Ivanka. Em 1981, no final do meu segundo ano do instituto, comecei a sentir-me estranha. Era algo mais que a simples emoção da minha próxima estadia em Medjugorje, e o que era ainda mais estranho, senti um enorme desejo de estar sozinha rezando. Durante os recreios, enquanto os outros alunos estavam conversando nos corredores, comecei a ir a uma velha igreja ortodoxa perto do colégio. A igreja estava sempre vazia. Diariamente acendia uma vela e rezava. Gostava do silêncio e tentava compreender o que se passava comigo. Este sentimento estranho intensificava-se dia a dia e, quando chegou o fim do curso, rezava mais do que nunca na minha vida. O que estava a acontecer-me? Por que sentia de repente a necessidade de rezar toda hora? Na manhã do dia 24 de junho de 1981, levantei-me com um sorriso nos lábios. Era o dia da solenidade de São João Batista, o profeta descrito na Bíblia como a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. A minha alegria tinha mais a ver com o fato de, nesse dia, não irmos apanhar tabaco do que por São João. Em Medjugorje, os dias santos eram dias em que não se trabalhava, o que significava que eu tinha muito tempo livre ao meu dispor. Era a oportunidade para pôr-me em dia com a Ivanka. A casa da sua família estava ao lado da casa do meu tio, e quando nos vimos, decidimos então dar um passeio aos arredores de lá. Seguimos por uma estrada estreita e paramos numa casa de uma vizinha para perguntar a uma menina do lugar, chamada Vika, se ela queria vir conosco.
Estava a dormir a cesta. Mas a mãe prometeu-nos que lhe diria que tínhamos ido lá procurá-la. Naquela época, ninguém em Medigore fechava a porta da casa e era normal entrar sem ser convidado. Cansadas de caminhar, sentamo-nos numa sombra no sopé da colina. Eram 5 ou 6 da tarde. A meio da nossa conversa, Ivanka de repente soltou: "Creio que vejo Nossa Senhora na colina." Ela olhava para o pôbrido, mas sempre pensei que estava a brincar e por isso nem olhei. "Sim, de certeza que é Nossa Senhora", disse eu. "Veio ver o que estamos a fazer porque ela não tem mais nada o que fazer." Crescia, porém, a minha irritação. À medida que Ivanka continuava a dizer-me o que via, os nossos pais tinham nos ensinado a repetir e respeitar a fé e não a invocar o nome de Deus em vão. Pelo que pensar que Ivanka estava a gracejar com a Santíssima Virgem Maria fazia sentir-me incômoda e aterrorizada. Disse-lhe: "Vou embora", e tomei o caminho de regresso à casa. Quando cheguei à povoação, fortíssimo sentimento apoderou-se de mim no coração. Algo me dizia para voltar, um sentimento tão poderoso que me fez parar e dar meia volta. Encontrei Ivanka no mesmo lugar, a olhar para a colina e movendo-se de um lado para o outro. Nunca tinha visto tão nervosa. E quando ela se virou para olhar-me, uns calafrios percorreram o meu corpo. A sua pele, normalmente morena, estava pálida, como neve, e os seus olhos brilhavam radiantes. "Olha, por favor", implorou ela. Virei-me lentamente e olhei para a colina. Quando vi a figura, o meu coração sobressaltou-se, receoso e maravilhado ao mesmo tempo, enquanto o meu cérebro lutava para entender o que estava a ver. Nunca ninguém tinha subido aquela colina, mas o que vi era inconfundível entre as rochas e sarças. Estava ali uma mulher jovem. Mas podia ver-se que tinha um vestido azul, cinza, e segurava algo em seus braços. Percebi que esse algo em seus braços era uma criança. Vika, quando se juntou a nós, sentiu um terror tão grande que atirou as sapatilhas e desatou a correr. Ivanka e eu olhamo-nos quando Vika fugiu sem dizer uma palavra. Descemos pelo caminho. Entrei derrompante na casa do meu tio, gritando: "Creio que vi Nossa Senhora!" A minha avó, Gela, que estava sozinha, olhou para mim espantada. Observou-me por um momento. "Deixemos a Nossa Senhora ficar onde ela está, no céu. Pega no terço, vai para o teu quarto e reza a Deus." Estava demasiado agitada para explicar à minha avó que eu realmente tinha visto alguma coisa. Então fiz o que ela mandou fazer. Fui para o meu quarto e rezei. Passados uns instantes, deixei de tremer, mas nessa noite não consegui dormir. Todas as vezes que eu fechava os olhos, via a mulher na colina. Tinha certeza de que era Nossa Senhora, mas pelo que sentira do que pelo que eu tinha visto. Não era, porém, suposto a Virgem estar no céu? Procurei na minha memória algo que me ajudasse a entender aquilo que eu tinha testemunhado. Até aquele momento, nunca imaginara que uma pessoa na Terra pudesse ver a Gospa, nome croata para a Santíssima Virgem Maria. Nunca tinha ouvido falar de aparições e tinha para mim que era a primeira vez que ela aparecia a alguém. Na Iugoslávia comunista, os livros religiosos chegavam por contrabando, pelo que o nosso conhecimento de milagres estava limitado às homilias dos nossos sacerdotes, que estavam sempre conscientes de poder haver espias do governo nos bancos da igreja. Os sacerdotes sabiam que qualquer coisa que fosse interpretada como ataque ao regime poderia mandá-los para a prisão ou algo pior. A minha mãe viu e chamou-me imediatamente. Explicou-me que Minka e eu pertencíamos a diferentes credos. No entanto, a nossa amizade ensinou-me a não reparar nas diferenças que as pessoas tinham. Minka era uma menina que eu brincava sempre. Tínhamos de ir à catequese quase às escondidas, à igreja de Santo Antônio de Pádua, no bairro histórico de Bystrik. As minhas aulas de catequese ensinaram-me mais a temer a Deus do que a amá-lo. Se alguém te perguntar aonde vais, minha mãe dizia,
Diz que vai comer um gelado, ou ao parque, ou qualquer lado. Um dia, quando íamos para a catequese, encontramos-nos com uma professora da escola primária. Como a maioria dos professores de Sarajevo, ela era um membro do Partido Comunista. Miriana, disse ela, parando. Eu também parei. Ah, olá, camarada professora. Tinha que tratarmos todos os professores como camaradas. Na nossa língua, drug, para homens, e drugarica, para mulheres. Aonde vais? Perguntou-me. Fiquei gelada. Não tenho ideia, respondi, e dando a volta rapidamente, corri para juntar-me aos outros. Seguramente que ela ficou mais confusa do que eu e mais duvidosa do que alguma coisa rara. Sob a liderança do nosso presidente Josip Broz Tito, o governo doutrinava aos seus cidadãos desde cedo, controlando o sistema educativo. Os nossos livros escolares exaltavam as heróicas ideologias de Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin. Os professores diziam-nos continuamente que Deus era uma fábula e que a religião era, como Marx disse uma vez, o ópio do povo. Muitas vezes sentia-me confusa porque não sabia em quem acreditava. O governo alistava automaticamente as crianças a partir do primeiro ano da escola primária, na Savez Pionira Yugoslavi, ou o Sindicato de Pioneiros da Iugoslávia. Como novos pioneiros, aos 7 anos de idade, recebíamos um uniforme oficial, um lenço vermelho e uma titovica, ou seja, um chapéu de Tito, com a estrela vermelha comunista gravada. Com o juramento do pioneiro, prometíamos amar a República Federal Socialista da Iugoslávia e prometíamos difundir a fraternidade, a unidade e o princípio pelos quais lutou todo o nosso camarada Tito. As orquestras tocavam músicas militares ribombantes como os Marsala Tito, cuja letra chamava a Tito de o filho heróico e se vangloriava de que nem mesmo o inferno nos deteria e que qualquer um que discordasse sentiria o nosso punho. Essa era a letra. A educação, disse Joseph Stalin uma vez, é uma arma cujos efeitos dependem de quem a tem nas mãos e a quem é dirigida. Muito brincava no parque adjacente ao prédio e eu gostava de passear ao longo da estrada arborizada, perto do rio. Se a minha família precisasse de ir a algum sítio, havia uma paragem de elétrico a poucas distâncias do nosso quarteirão. Às vezes caminhávamos pelas ruas empedradas, parávamos para alimentar os pombos perto da histórica fonte de Sebile ou para acender uma vela na Catedral do Sagrado Coração. Uma mulher muçulmana idosa chamada Paasha morava sozinha no apartamento por baixo do nosso. Ela não tinha familiares que vivessem perto, e então os meus pais tratavam-na como se fosse da nossa família. Se algo avariasse no seu apartamento, meu pai ia lá repará-lo. E quando a convidávamos para jantar, a minha mãe preparava a comida de acordo com a lei islâmica. A comida que Deus mais ama, costumava dizer Paasha, é a comida partilhada com muitas pessoas. Os comunistas conseguiram secularizar a cultura local, inclusivamente o dia de Natal. Era um dia laboral e as crianças iam para a escola. O governo vigiava especialmente aqueles que nesse dia ausentavam do trabalho ou da escola. A minha família celebrava o Natal da melhor maneira possível na privacidade do nosso apartamento. Quando o Natal se aproximava, decorávamos uma pequenina árvore de Natal, orávamos e entoávamos cantos juntos. No dia de Natal íamos trabalhar e à escola como todos os outros, mas depois reuníamos para ir à missa e em casa compartilhávamos uma grande ceia. No dia seguinte, o meu tio e a sua família vinham visitar-nos. Apesar das circunstâncias difíceis, tínhamos um Natal maravilhoso. Nós praticávamos a nossa fé quase secretamente, embora a maioria dos nossos vizinhos soubessem que éramos católicos. Os livros de oração eram raros na Iugoslávia. Os comunistas opunham-se à impressão e importação do material religioso. No entanto, para manter a tradição, permitiam que cada casal tivesse um livro de oração no dia do seu casamento. Não posso dizer que acordei na manhã do dia 25 de junho de 1981, porque, dado o meu estado de espírito, acho que eu não dormi nada.
Enquanto trabalhava nos campos, não vi nenhuma das outras que mais tarde seriam conhecidas como videntes, tal como eu. Imersa na monotonia de apanhar e atar o tabaco, repassava na minha mente os acontecimentos da tarde anterior. Tinha realmente visto o que se passava e o que pensava ter visto? À medida que se aproximava a hora da visão do dia anterior, um sentimento estranho começou a apoderar-se de mim. Algo me chamava a voltar à colina. Pouco depois foi tão forte que não pude ignorá-lo. Tio Smoon, disse eu, sinto que eu tenho que voltar à colina. Posso? O meu tio olhou para mim e pensou por um momento. Tudo bem, disse ele finalmente, mas a tua tia e eu iremos contigo. Queremos ver o que está a acontecer. Saímos imediatamente. Quando chegamos à base de Podibro, gente, parecia que metade da aldeia estava lá. As notícias espalhavam-se rapidamente. Quando vi Ivanka, Vika e Ivan na multidão, 3 feixes de luz branca atraíram o nosso olhar para a colina. Todos vimos surpreendidos a mesma figura do dia anterior. Desta vez estava um pouco mais acima da colina. 2 outras crianças que não tinham estado no dia anterior, Maria, de 16 anos, e Jakov, de 10, e um dos meus primos juntaram-se a nós e subimos todos a correr em direção à senhora. Era como se eu simplesmente deslizasse, como se algo me transportasse para o lugar onde estava a mulher. Demora-se pelo menos 12 minutos para chegar lá, disse o meu tio mais tarde, e no entanto as crianças subiram em 2 minutos. Ver isso aterrorizou-me. A primeira vez que pude ver a mulher de perto, percebi que não era deste mundo. Imediatamente, sem pensar, caímos de joelhos. Não tínhamos a certeza do que dizer ou fazer, e então começamos a rezar o Pai Nosso, Ave Maria ou Glória. Para o nosso espanto, a mulher orou conosco, mas ficou em silêncio durante a Ave Maria. Uma formosa luminosidade azul envolvia a mulher. A sua pele tinha um brilho cor de azeitona, e os seus olhos lembravam o translúcido azul do mar Adriático. Um véu branco cobria a maior parte dos seus longos cabelos pretos, exceto por um caracol visível na sua testa e algumas mechas que sobressaíam do véu. Tudo o que via parecia-me sobrenatural, desde a luz celestial azul-cinza do seu longo vestido até a assombrosa intensidade do seu olhar. A sua própria presença transmitia um sentimento de paz e amor maternal, mas também sentia um grande medo porque não entendia o que se estava a passar. Soube mais tarde que os cientistas classificaram a nossa experiência como sendo um estado de êxtase. Eu chamo isto a estar no céu. Deixará algum sinal para as pessoas que acreditam em nós? Perguntou Vika. Nossa Senhora simplesmente sorriu, mas Vika pediu para lhe dizer que horas eram. Parecia um pedido estranho. Nesse momento, eu estava demasiado seduzida para olhar para o relógio. Desejava que o encontro não acabasse, mas tinha de terminar. Ide em paz com o Senhor, disse Nossa Senhora. Então, de repente, começou a subir, desaparecendo no azul resplandecente, ao mesmo tempo que sentia estar a voltar a este mundo. Fui invadida por um sentimento de grande dor e tristeza. Desejava ficar com a Virgem para sempre. Limpei as lágrimas e olhei para os outros videntes. Eles também estavam a lutar com o regresso à realidade. Ivanka estava especialmente emocionada por uma boa razão, pois agora sabia que sua mãe estava com a Virgem Maria. Os espectadores disseram que a nossa visão durou de 10 a 15 minutos, que era impossível. Parecia ter sido muito mais tempo. Olhei para o meu relógio para calcular o tempo e o que vi deixou-me perplexa. Os números e os ponteiros do relógio estavam trocados. Os sinais das 2 estavam no mesmo lugar das 10, e assim o resto. Os ponteiros estavam a fazer tic-tac no sentido inverso. Lembrei-me do que Vika me tinha pedido para dizer-lhe as horas. Era tudo muito estranho. Os curiosos atormentaram-nos com perguntas enquanto descíamos a colina, mas estávamos demasiado atordoados para dar respostas detalhadas. Juntos, tínhamos experimentado uma coisa extraordinária, um clarão do divino e um encontro com a Mãe de Deus, e contudo, para cada um de nós o encontro tinha sido íntimo e pessoal. O padre Slavko, um sacerdote que mais tarde trabalharia
em Medjugorje, uma vez sentiu-se frustrado porque nunca conseguia que os 6 estivéssemos de acordo em alguma coisa. Se eu fosse Nossa Senhora, disse ele, nunca vos teria escolhido. Sois tão diferentes e isso é uma prova de que é verdade. A maioria de nós nunca teria passado qualquer tempo juntos se não fosse pelas aparições. Quando tudo começou, os observadores talvez pudessem compartilhar a minha primeira impressão acerca dos outros. Nenhum de nós era particularmente piedoso, comparativamente com as outras crianças da aldeia. Cada um tinha também as suas próprias fraquezas e pontos fortes. Apesar de tudo isso, ou talvez por isso, Nossa Senhora escolheu-nos e uniu-nos. Todos nós éramos muito diferentes, mas o extraordinário dom de ver Nossa Senhora uniu-nos. As interpretações dessa experiência foram e permanecerão tão diferentes quanto as nossas personalidades. Mas ao longo dos anos sempre estivemos de acordo numa coisa. Não há palavras para descrever a beleza de Nossa Senhora e o sentimento de vê-la.